de abril aí agora. Eu acho que tem alguma coisa que eu escutei. O pessoal tá gravando aí? Tá, né? Estão gravando, né? Tá me ouvindo, pessoal? Vocês estão gravando, não é isso? Que eu vi um rec aqui aparecendo para mim. Oi, pastor. Sim, estamos te ouvindo. Ah, ok. Então, eu sou casado com a Mônica. Eu tenho o Davi como filho. Tem a Zoe, que nasceu no dia 7 de abril. Interessante, eu estava no campo missionário, né? Eu tinha chegado do Haiti esse ano já. Passei alguma dificuldade para chegar. E quando eu cheguei, minha esposa, logo depois, né, teve adiantou o parto. E a Zoe nasceu no dia 7 de abril, que é o dia da saúde mundial, né? Então, dia 7 de abril, o nome Zoe significa vida de Deus, foi uma bênção para a gente viu que foi algo profético. Eu trabalho muito com missões, trabalho também com ensino, estamos envolvidos aí, em especial, dentro da Nations Help. Tem uma organização, uma visão chamada Nations Help, então a gente trabalha com socorro de crianças altamente vulneráveis nas nações, né? A nossa principal escola foi o Haiti, mas nós temos um chamado para nações, a gente tem trabalhado com nações, muitas vezes na área de socorro, mas também profeticamente, né? Agindo às vezes debaixo da direção do Espírito, aquilo que o Senhor tem para nós. Dentro desse chamado, eu achei interessante a gente falar de Esmirna hoje, porque a Turquia foi o primeiro país que eu pisei numa viagem internacional, quando Deus começou a me lançar. Eu vim da área executiva, né? Minha formação é na área de gestão e tudo. Eu estava numa multinacional na época. E a primeira viagem internacional, assim, mais missionária que Deus permitiu que eu fizesse, foi que eu estivesse ali na Turquia. Então eu conheci esses lugares todos aqui das 7 igrejas. Nós, na verdade, pisamos nesse lugar, incluindo Esmirna, que é a igreja que a gente vai estar debatendo hoje. Eu acho interessante nós trabalharmos assim o contexto. Eu gosto muito de trabalhar com contexto, para que a gente entenda a Bíblia como um todo, que eu acho que vai edificar, e de lá nós vamos entrar dentro lá da profecia em si, a igreja de Esmirna. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, nós necessitamos, na verdade, entendermos que nós temos 3 linhas proféticas na palavra. Isso é muito importante. Se você conseguir entender isso, isso vai te dar um entendimento muito forte. Então, a maneira como Deus trata nessas 3 linhas proféticas são maneiras específicas. Então, nós temos, por exemplo, a linha profética de Israel, né, o relógio de Deus. Essa linha profética ela está principalmente determinada ali, se eu não me engano, Daniel capítulo 9, nas 70 semanas de Daniel. Ali Deus trouxe para Daniel toda uma profecia que envolvia os seus dias, mas muito além dos seus dias, e que atinge também os últimos dias, e é muito interessante que você depois aprofunde aí nesse conhecimento, tá? Uma outra linha profética que nós temos é a linha profética das nações. Vai ter um julgamento das nações, Mateus capítulo 25, você depois pode aprofundar, né? Um texto que muitas pessoas usam, mas é mais correto nós usarmos esse texto, aquele texto que fala: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava preso e foste me visitar. O contexto daquele texto é o julgamento das nações. Jesus já está na terra, julgando, e aqueles que socorrerem alguns do povo do Senhor vão ter o prêmio de entrar no milênio. Isso é algo muito importante também, nós observarmos esse julgamento, essa profecia das nações. E a terceira linha profética, lembrando que o cristianismo veio do judaísmo, e isso foi um parto, né? É a linha profética da igreja. E essa linha profética da igreja foi revelada por Jesus, em especial no capítulo 2 e 3, tá? Do Apocalipse, a carta às 7 igrejas. Igrejas essas que estão estabelecidas hoje no lugar, num país chamado Turquia, que é a segunda nação mais rica antropologicamente depois, né, de Israel. Então você vai estudar e vai ver muita coisa dentro da história da igreja envolvendo ali a Turquia, né, um país muito rico nesse sentido, e que Paulo também passou por ali, estabelecendo ali a igreja de uma maneira muito forte, tá?
Uma coisa interessante sobre as 7 cartas, né, que a gente precisa observar, é o seguinte: ao mesmo tempo que você tem uma sequência histórica, você consegue enxergar uma sequência histórica das cartas acontecendo no decorrer do tempo. Então, analisando nessa perspectiva, a primeira é Éfeso, a segunda é Laodiceia, e você olhando hoje para a igreja como um todo, você consegue perceber que entre e dentre as 7 cartas, embora todas as 7 características estão acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes da Terra, de uma maneira assim mais global, você consegue perceber que a igreja de Laodiceia ela é muito caracterizada nos dias de hoje. É muito forte isso. E a gente também pode afirmar que a característica da igreja nos últimos dias vai estar muito forte relacionado a Laodiceia, batendo com aquilo que nós já sabemos nas escrituras aí que precedem a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando o texto lá fala sobre ser morno, né? E isso está ligado um pouco à questão da apostasia, que os nossos irmãos falaram sobre isso, principalmente Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, ele fala isso de uma maneira muito grande. Uma outra característica que eu queria estar mostrando, né, que eu acho assim muito importante, é que todas as cartas ela começa tratando da identidade de Jesus, né? Quem é Jesus? Então, por exemplo, Esmirna está falando o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Esse anjo aqui, algumas pessoas entendem que é o pastor da igreja, mas tem uma outra linha que fala que é o anjo responsável pela igreja, né? Mas o fato é que Jesus Cristo, como vocês já estudaram aqui no capítulo 1, ele está agora trazendo profeticamente a sua visão sobre a igreja, né? E dentro daquilo que ele vai falar, ele estabelece a sua autoridade de uma maneira muito específica relacionada àquela igreja. Isso aqui é muito interessante, porque é a identidade de Jesus que vai liderar a revelação para aquela igreja, né? Vamos falar aqui, por exemplo, em Éfeso, né? 2, capítulo 1. E o anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7... Tudo bem. Essas coisas diz aquele que conserva. Então ele começa falando dele, da pessoa dele. Quem é que está falando? E você vai ver que isso é uma coisa muito significativa relacionada à palavra profética, né? Então ele apresenta a liderança dele, a autoridade dele e a maneira como ele enxerga aquela igreja, e muitas vezes ele vai usar aspectos geográficos. Isso é muito, muito significativo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava lá na Turquia e eu entrei lá para visitar Laodiceia, Esmirna também me chamou a atenção um detalhe, eu vou falar agora mesmo. Quando você vê a questão de Laodiceia, ela está entre 2 cidades. Eu tive lá em Hierápolis. Hierápolis é uma cidade de águas quentes, vulcânicas, cujo turismo é muito explorado, né? E também você tinha uma outra cidade, se eu não me engano, é Colossos. Colossos passava um rio frio e Hierápolis passava um rio quente. Laodiceia está no meio, né? Exatamente no meio, ali, quando Jesus fala das águas mornas. Então a profecia é tão linda, tão significativa, que Deus também, conhecendo, né, e estando percebendo, ele usa a geografia do lugar para trazer revelações espirituais, como ele faz às vezes nas parábolas. Então, nós começamos muitas vezes no natural, mas o objetivo de Deus é lançar para o espiritual. Muitas vezes nós começamos no primeiro homem, né? Mas nós precisamos migrar para o segundo homem. O primeiro homem é natural, o segundo homem é espiritual. E assim é o caminhar aqui das cartas nesse sentido. Então, Esmirna, o nome Esmirna, quando eu estive lá, foi muito interessante. Isso me marcou demais, eu nunca esqueci isso. Eu não lembro exatamente com quem que eu estava falando, mas o nome Esmirna vem de mirra. E dizem que aquele lugar era um lugar, né, que se fazia muitos perfumes, mas a maneira como se faz a mirra é que ele pega a flor e espreme a flor.
Gente, isso é tremendo demais. E Deus agora vai pegar isso e vai começar a abrir, trazendo essa realidade no mundo espiritual, usando também a cidade de Esmirna. Como eu falei, tudo começa também da pessoa de Jesus. Ele fala assim, olha, versículo 8, parte B. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então Deus está falando dentro das vertentes da sua identidade, Jesus Cristo está falando o seguinte, que ele tem uma autoridade muito grande, a autoridade máxima conquistada para tratar aí desse assunto. Só um minutinho, por favor. Ô, meu sogro, você fecha aqui para mim, por favor, querido. Essa porta que eu estou falando muito alto, senão o Davi vai acordar. Desculpa, pessoal. Nós vamos, então, perceber o seguinte. Ele tem autoridade máxima para tratar daquilo que ele vai falar. Por quê? Porque ele passou pela morte. Ele passou pela vida. E ele tem, como cabeça da igreja, um testemunho poderoso que vai apontar também para a questão do sofrimento dentro do corpo. Eu não sei se os irmãos estão lembrados disso, mas dentro de doutrina de batismos, nós temos a questão do batismo de sofrimento. Entende? Existe o batismo de sofrimento. Né? Outra coisa interessante falando, né, você vai ver dentro da questão da escatologia, que muitas pessoas falam da grande tribulação. Você tem duas linhas nisso, muito significativas. A verdade é que a tribulação da igreja, ela sempre existiu na história da igreja. Isso é um ponto importante. Então, tem-se duas linhas. Né? Tem a linha que essa tribulação vai aumentar violentamente, né? Mas tem um entendimento também que dentro daquilo que o Senhor está falando nas 7 cartas, as 7 igrejas, a tribulação é algo muito comum e sempre aconteceu na história da igreja. E Esmirna, dentro das 7, juntamente talvez aqui com Pérgamo, mas muito forte a questão de Esmirna, ela tem uma estação da parte de Deus na sua história que espiritualmente significa ela passar por um alto nível de sofrimento. Ou seja, ela vai estar sendo batizada de uma maneira muito forte no aspecto do sofrimento, como Jesus, aquele que agora tem identidade e autoridade para falar para aquela igreja, porque ele passou por isso, né? Como Jesus, então, menciona essas coisas. Então ele fala aqui, ó, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha a autoridade dele aqui. Olha que autoridade poderosa para ele falar o que ele vai falar. Né? Olha só, versículo 9. Eu conheço a tua tribulação. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, nós não podemos confundir tribulação com consequência do pecado. São duas coisas diferentes. Por isso que maturidade cristã é algo que vai se desenvolvendo com o tempo. Né? Tribulação é quando você sofre por causa do evangelho. Não é por causa do pecado, é por causa do evangelho. Né? Porque você é cristão, vou falar aqui para os jovens, né? Você está lá na sua faculdade e você tem lá os seus colegas, muitas vezes te gozando, porque você tem posicionamentos cristãos. E isso é contra o sistema. Isso é um tipo de tribulação. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, vou dar um testemunho aqui para jovem em cima disso, e eu sempre, assim, pela graça de Deus, Deus fez um trabalho muito lindo dentro de mim, isso é um outro assunto, depois a gente pode estar falando sobre isso, mas eu busquei a santidade na área sexual. Né? Eu esperei a minha esposa muitos anos. Eu tive um toque de Deus para isso, uma graça de Deus para isso. Mas sabendo disso, tinha alguns colegas de trabalho, a gente era operador na época, depois eu virei chefe de todo mundo, é uma história muito linda. Mas eu lembro que ele colocava uma revista pornográfica na minha mesa. Toda vez que eu chegava, a revista estava lá. Aquilo o quê? Aquilo é uma afronta. Eu pegava e falava, eu acho que você esqueceu isso aqui. E todo mundo ria, né? Aquele gá. Então, nós nesse
nós estamos no meio de uma realidade que nos cerca, de uma realidade que nos acompanha, e que muitas vezes é uma oportunidade dentro da tribulação de não somente nós crescermos espiritualmente, mas também nós glorificarmos a Deus com essas tribulações. E a igreja de Esmirna, ela vai aparecer muito nesse contexto. É essa a estação que Deus tinha para essa igreja. Então ele fala assim, olha, conheça a tua tribulação. Por causa do evangelho, aquela igreja estava enfrentando lutas significativas. Historicamente, Esmirna, quando você vai estudar um pouco sobre a questão da história, da tradição, você vai perceber que essa igreja era profundamente fiel ao Império Romano. Muito fiel ao Império Romano. Né? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Gente, isso aqui é muito forte. Né? A maneira como Deus enxerga pobreza e riqueza espiritualmente é totalmente diferente da maneira como o mundo enxerga riqueza e pobreza. Eu já tive experiências com isso assim muito significativas, né? Eu vou dar um exemplo. Vou tentar dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava lá no Haiti e a gente estava caminhando lá com as crianças. Eu estava num dos lugares mais pobres da Terra, onde crianças morrem, aonde você tem aqueles bolinhos de barro, né, que as pessoas fazem para comer. Se você entrar no YouTube aí, você vai jogar CT Soleil e você vai ver esse lugar. Eu estava lá dentro, um lugar que você não entrava. Você só entra com soldado, naquela época você só entrava com soldado da ONU ou com um pastor muito seu amigo e tudo. Eu estava ali. Jesus me deu uma experiência muito linda. E depois eu tive várias experiências nesse sentido. Jesus falou comigo assim, eu desci do carro e muitas crianças começaram a vir, pegar na minha perna, aquela coisa toda e tal, e falar blá, 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 e na hora eu sabia que Jesus estava ali. E eu tive um relance do que é riqueza para Deus. Deus começou a me mostrar que a riqueza Voltei aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, pastor, agora voltou. Tá, porque eu saí aqui porque travou. Ok. Então eu estava falando que quando eu estava lá dentro, as crianças vieram, né? E na hora eu tive revelações lindas da parte de Deus, tá? Eu comecei a ter uma sensação, tipo assim, que aquilo ali eram diamantes. Muitas crianças eram diamantes escondidos aos olhos dos homens, escondidos aos olhos naturais. Mas diante do Senhor, né, aquelas crianças eram uma riqueza tremenda. E estar envolvido com o centro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, por mais que eu estivesse passando por várias dificuldades, aquilo era algo extremamente rico diante do Senhor. E naquele dia Deus
Enquanto o pastor não volta, a gente vai para os comerciais. Vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Os comerciais aqui, enquanto a gente passa para o segundo bloco. Queria fazer uma propaganda para vocês aqui da nossa conta no Spotify. Temos aí uma equipe de professores da Escola Dominical, liderados por Roberta, que tem produzido um material de muita qualidade. Então, eu quero deixar aí, depois eu vou pedir para alguém, se conseguir colocar o link aqui do nosso Spotify, dos podcasts que estão publicados lá, se Diego estiver aqui ou alguém puder fazer isso, tem material de muita qualidade. A gente tem 2 séries lá. Uma série Sermão da Montanha, que encerrou domingo passado, e tem a série Identidade. Se você não está assistindo, não está baixando lá os podcasts, está perdendo. É sempre publicado aos domingos. Um outro aviso que eu estou fazendo, que eu quero fazer, e é uma coisa que as pessoas estão perguntando muito, é quando nós vamos retornar. E aí a gente está pronto para retornar o culto. Iago já trouxe aqui. A gente está pronto para retornar o culto assim que estivermos com uma relativa segurança biológica. A gente sabe que os cultos da rede são cultos muito cheios, né? O cultos que tem uma média de 300, 400 pessoas, e a gente só vai retornar quando a gente tiver segurança para poder falar, o pastor vai voltar, né? Para poder voltar ao culto. Mas fique atento que a gente está muito próximo de retornar ao culto. O pastor retornou, a palavra volta para ele. Pessoal, desculpa aqui, eu estou tentando mudar de lugar para ver se a internet fica melhor, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, pastor, a gente estava nos comerciais. Ok. Então, eu estava falando para vocês o seguinte, que aquilo que é riqueza para Deus, muitas vezes é pobreza para o homem. E eu contei para vocês a experiência que eu tive, quando Deus foi mostrando para a gente que as crianças mais pobres eram a maior riqueza, o maior diamante para ele espiritualmente, quando ele falou assim, olha, você nasceu para fazer isso, aquela sensação dentro de si Tessolé que me veio, né? Como é que Deus começa a abrir isso para a gente? Primeiro, ele te dá visão, né? Os jovens precisam de visão. Como eu estou falando para jovens, eu queria dizer para você o seguinte, ore para que Deus te dê visão. Visão é um chamado, é quando Deus coloca algo, um plano, um projeto que ele tem para você, dentro de você. Mas não basta só ter visão. O Senhor precisa tirar de nós, das nossas vidas, coisas que ele precisa matar em nós. Deixa eu passar para um outro lugar aqui, pessoal, para ver se eu consigo melhorar aqui a luz, tá? Vou ficar aqui, peraí. Só um minutinho. Ok. Vocês estão me vendo aí? Tá todo mundo me escutando? Sim, pastor. Estão me escutando? Ok. Sim. Então, é quando Deus ele começa a arrancar algumas coisas dentro de nós. Isso aqui é muito significativo. Quando ele arranca coisas que ele quer arrancar dentro de você, né? Ele tem a liberdade de colocar coisas dentro de você. E quando ele faz isso, você começa a entender o que é riqueza. Está muito relacionado à obediência. Tá entendendo? Uma vida de obediência. Isso é muito, muito, muito significativo. Tá? Deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui, rapidinho. Então, Pastor, Esmirna... nós não estamos te vendo, viu? Só estamos te ouvindo. Não, acho que a sua câmera está bloqueada. Tá, deixa eu ligar ela aqui. Não, engraçado, o problema é software, tá? Porque eu liguei para ela, engraçado. Mas podemos continuar desse jeito? Tem algum problema, não? Sem problema, podemos seguir. Tá. Então, gente, Esmirna, Jesus fala exatamente isso para ela. Jesus fala para essa igreja o seguinte, vocês são pobres. Provavelmente, isso aconteceu por quê? Porque o Império Romano começou a perseguir os irmãos naquela época, e eles começaram a se
empobrecer por causa da perseguição. Se empobrecer financeiramente, perder o seu trabalho, perder o seu negócio, né? E aí, o que aconteceu? Diante do mundo natural, aqueles irmãos estavam se tornando pobres, e aquilo também era uma tribulação. Mas diante de Deus, Deus estava considerando aqueles irmãos ricos. Então, as coisas do Senhor, elas são assim muito interessantes nesse aspecto, sabe? Elas são muito significativas nesse aspecto. E o crescimento espiritual passa muitas vezes em nós conseguirmos vencer provas que envolvem sofrimento. Esse foi o chamado da igreja de Esmirna. Continuando aqui, ó. E há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, como eu abri, uma coisa que você precisa entender na Bíblia é o seguinte: o cristianismo, ele veio do judaísmo. Mas isso foi um parto. Isso foi um parto bem difícil, né? Deus teve que descer um lençol para Pedro, para ele entender uma nova revelação. O Espírito Santo, que antes visitava somente reis, sacerdotes e profetas, agora o Espírito Santo habita dentro de nós por causa da obra da cruz. E isso foi muito difícil. E nessa história, muitos judeus, né, defendendo o judaísmo, na verdade, eles estavam sendo usados pelo diabo para perseguir a igreja do Senhor. E aí no versículo 10, Deus fala o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Então, queridos, como eu falei aqui do batismo de sofrimento, Esmirna fala de uma prensa, né? Esmirna fala de uma estação, de um tempo de sofrimento, da perseguição por causa do evangelho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus, então, permite que isso aconteça para que a igreja na cidade de Esmirna glorificasse o seu nome através das tribulações, do sofrimento, porque eles eram cristãos, que aquela igreja estava passando. Isso hoje acontece na Terra? Certamente acontece na Terra. Certamente acontece nos dias de hoje. Hoje nós temos irmãos padecendo porque eles são cristãos. Especialmente no mundo muçulmano. Isso está acontecendo muito agora, nos dias de hoje. Isso está acontecendo ali no norte da África, de uma maneira assim, muito significativa. Isso está acontecendo em muitos lugares na face da Terra, onde pessoas muitas vezes estão perdendo a sua vida pelo fato delas professarem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Não temas porque o diabo não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então é um tempo de tribulação maior que ainda viria para aquela igreja. E 10 dias fala do seguinte: tem um início e tem um fim. Aí ele fala: ser fiel até a morte. Queridos, isso aqui é algo assim muito espiritual, é algo muito significativo, é algo muito desafiador, essa provação aqui diante da morte, né? Mesmo grandes homens de Deus que tiveram uma proeminência muito grande, entre eles o apóstolo Paulo, né? Estava pronto para ser oferecido como libação, mas ele pede também oração, em especial para a igreja de Filipos, para que ele não deixasse de ministrar, de pregar o evangelho com a ousadia que ele precisava, mesmo diante de ameaças de morte. E ele se viu muito confrontado nesse sentido, né? Então, eu creio, irmãos, que existem alguns irmãos que Deus dá uma graça para eles. Eu acho que tudo é graça, né? Não há ninguém bom. Mas o Senhor espera de nós que nós estejamos também
preparados para altos níveis de prensa na nossa vida. E aqui, depois que Jesus apresenta, então, a sua identidade, ele revela o ambiente espiritual da igreja, né? Ele revela o que vai acontecer com aquela igreja, como é que ele está vendo aquela igreja por dentro. Para Deus é mais importante aquilo que está por dentro. E dentro desse ambiente espiritual, ele coloca pontos positivos e pontos negativos daquela igreja. Então, no caso de Esmirna, aquela igreja deveria ficar fiel até a morte, para que ela recebesse a coroa da vida. Eu creio que, classificando esse tempo aqui na história da igreja, nós vamos pegar ali por volta do que? Entrada ali do 155, aproximadamente, depois de Cristo. Até tem um comentário, eu não aprofundei muito ainda com relação à fonte disso, mas eu queria ter aprofundado, mas eu creio que procede esse comentário, que muitos irmãos, entre eles Policarpo, né, ele foi assassinado, queimado vivo, e pode ser que isso tenha alguma ligação com esse tempo aqui da igreja de Esmirna, 155 ali, depois de Cristo, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 11. Então, Jesus está falando o seguinte: tem pessoas dentro da igreja que vão ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Tem pessoas que não vão ouvir. Esse é o grande desafio que nós temos nos nossos dias. Quando Deus entrega o ambiente, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa sobre o Brasil, né? Há 4 anos eu tenho ministrado uma palavra que eu recebi do Brasil, né? Até tive lá na Escola do Clamor. 2019 foi muito forte o que eu falei, e 2020 também, agora então nem se fala. Mas em 2017 o Senhor falou comigo, estou falando isso só para exemplificar o que é um ambiente profético, o que é uma estação profética, que está composto ali nas 7 cartas, né? No caso de Esmirna, está falando da prensa. Mas eu falei no ano de 2019, 2020, sobre uma palavra que o Senhor havia me colocado, que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. E tem 3 anos que eu estou investigando essa profecia, e hoje, em especial nesse momento, eu percebi, hoje eu já tinha plena convicção, mas agora eu estou até assustado quando a gente vê o que está acontecendo no nosso país. Porque a principal evidência que o profeta Amós denuncia, né, é um problema na área da justiça. É um problema na área do judiciário. Então, nós estamos vendo isso, né, acontecendo já há alguns anos na nação, mas agora está muito forte. Eu vinha falando isso há 4 anos atrás. Por quê? Porque o Espírito traz essas coisas. É o Espírito que traz essas coisas, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja nos dias de hoje. Esse é o desafio que nós temos, né? Porque o Espírito Santo precisa ser, né, aquele que é o nosso guia. Nós temos Cristo como cabeça, mas o corpo ele se move através do Espírito Santo que habita em nós, mas que também deseja governar os nossos corações, governar a nossa vida. Então, só através de muita intimidade com Deus, de um revestimento da parte de Deus, é que a gente consegue também passar por um sofrimento até o nível de morte. Eu conheci um irmão da minha igreja aqui, eu não sei o nome dele, porque ele veio do Egito, né? E ele contou uma experiência, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou ilustrar isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui foi uma experiência real, tá? Ele foi pego pela polícia, né, do Egito e tudo, e ele conta que ele foi colocado como se fosse num tronco, assim, mas era como se fosse uma porta, amarraram ele por trás e subiram os braços dele
Ele ficou horas e horas e horas com muita dor nos braços, como se estivesse puxando ele para cima com os braços para fora e colocado ele numa porta por causa do evangelho, num país aí muito muçulmano, né? E ele fala que chegou uma hora, a dor era tão grande que ele chegou e teve uma visão que Jesus estava pendurado como ele. Vocês estão entendendo? E isso porque ele declarou sua fé. Então, queridos, nós somos chamados, dentro da história da igreja, né? Você tem esse nível de prensa, que como Jesus foi prensado ali no Getsemane, né? Ele permite agora que o corpo dele no mundo passe por essas coisas, porque o ser fiel até a morte vai significar no mundo espiritual uma riqueza eterna muito significativa, muito forte. E ele termina, então, falando o seguinte, né? Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, né? Então, Deus permitiu que essa igreja passasse pela morte física, ok? Para que glorificasse o nome dele através do batismo de sofrimento e através dessa fidelidade essa igreja alcança uma significância muito forte espiritual diante do mundo espiritual e glorifica o nome do Senhor de uma maneira muito linda, né? Outro aspecto que a gente percebe aqui, às vezes a morte dá uma impressão que o reino de Deus está retrocedendo, mas muitas vezes pode significar que o reino de Deus está avançando. Amém, queridos? Então nós estamos aqui agora com as perguntas. Eu vou tentar responder então aqui, se for possível, tá? Perfeito, perfeito, pastor. Brilhante explanação, eu acho que abriu os nossos olhos para uma série de questões do texto que às vezes passa batido. A Roberta está falando, a Raquel também, mas deixa eu colocar a minha pergunta antes. Não, vou deixar a minha por último. A Roberta está dizendo o seguinte, diante de uma geração que tem tamanha dificuldade em lidar com o sofrimento, o que o senhor considera o maior desafio para o cristão ser semelhante à igreja de Esmirna na atualidade? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito boa, tá? Nós realmente temos um desafio nessa área aí, tá? Eu vou responder com uma experiência que eu tive aqui, que eu estou estudando para alguma coisa relacionada ao meu filho, né? Um dos grandes desafios que nós temos hoje na geração é ensinar virtudes. Eu vi isso de um professor, um educador, e virtude está ligada a você abrir mão de si mesmo a favor do outro, né? E isso, nós somos uma geração, né? E isso é uma atuação muito forte do espírito do anticristo também sobre a face da terra, que tem uma autopreservação muito grande, né? No nosso cotidiano, na nossa formação, né? Naquilo que vem da parte do sistema. Agora, Deus, ele tem as suas formas de trazer maturidade para a gente, inclusive relacionada à questão do sofrimento no meio da geração, né? O Senhor é capaz de fazer isso. Agora, o grande desafio que nós temos nessa realidade, na minha opinião, é ensinar os cristãos a perderem as suas vidas. Porque só o fato de você amar o Senhor e abrir mão da sua própria vida, num primeiro momento você está passando por um momento de morte. Depois vem a ressurreição. Então, o grande desafio dessa geração, e eu trabalho com missões, muitas pessoas pensam que, e me perguntam o seguinte, o maior desafio seu financeiro, existem desafios financeiros, mas o mais difícil em missões hoje é encontrar pessoas que realmente abriram mão das suas vidas, perderam as suas vidas, estão perdendo as suas vidas para fazer a vontade de Deus. E isso envolve
muitas vezes, num primeiro momento, numa primeira estação, um sofrimento. Esse é o grande desafio. E isso está ligado a crescimento espiritual, né? Perder a vida está ligado a crescimento espiritual. Eu particularmente entendo que o último avivamento vai ser um avivamento ligado à qualidade, né? Ligado à chuva seróide. Mas nós precisamos crescer espiritualmente. Quando a gente cresce espiritualmente, o primeiro Adão ele vai morrendo em nós. O primeiro Adão é natural. O segundo é espírito vivificante. Eu acho que esse é o desafio que está faltando nos nossos dias. Ok? Perfeito, pastor. Perfeito, perfeito. A Raquel faz uma outra pergunta. Pastor, você fez a distinção sobre consequência do pecado e tribulação, que são coisas completamente diferentes. A respeito da pobreza, talvez no momento que caiu a conexão, no momento em que repercute de forma tão forte a teologia da prosperidade e crises financeiras em alta, você poderia explanar um pouquinho mais sobre esse aspecto? Claro, eu amo esse assunto. Vamos lá. Eu falei que nós não podemos confundir tribulação com consequência de pecado. Tem sofrimento que vem sobre nós, que é morte, é consequência de pecado. Eu pequei e por causa disso eu estou colhendo um fruto. Não é bom você confundir isso com tribulação. Tribulação é outra coisa. Tribulação é um sofrimento que vem porque você é cristão, por causa do evangelho na sua vida. Trazendo isso para a teologia da prosperidade, que eu falei aqui, que muitas vezes a riqueza na perspectiva natural do homem é diferente da riqueza na perspectiva espiritual de Deus, eu quis dizer o seguinte, que a maneira como Deus vê riqueza e pobreza não é a maneira como o homem está acostumado a perceber e ver. Então, vamos entrar na teologia da prosperidade, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Você, Leonardo, crê que quando você realmente tem uma experiência com Jesus Cristo, há uma tendência você alinhar a sua vida em todas as áreas, inclusive na área financeira? Sim, eu creio. Né? O cara, quando ele conhece o Senhor, quando ele nasce de novo, ele passa por uma transformação muito grande. Então, ele tinha vários vícios na vida dele. Alguns bebiam muito, outros estavam envolvidos com adultério, outros estavam envolvidos com prostituição, outros estavam envolvidos com roubo. E quando você tem um encontro com o Senhor, se você realmente conhecer o Senhor e você permite que Deus reine na sua vida, o Senhor vai alinhar a sua história. Ele vai alinhando a sua história à medida que você vai dando espaço. E dentro desse alinhamento tem a questão financeira. Né? Então o cara gastava um dinheiro de uma forma, agora Deus vai trazer um novo senso nessa área. E a tendência é que nesse alinhamento comece a haver realmente uma bênção financeira na vida daquela pessoa. Eu creio nisso. Isso é muito forte. O que a gente precisa tomar cuidado? Que essa bênção financeira e as riquezas que o Senhor está colocando nas nossas vidas, ela não pode alimentar o velho homem. Não pode te tornar uma pessoa mais egoísta. Mas, pelo contrário, como é que eu resumo a maneira como eu entendo prosperidade na Bíblia? O coração do generoso prosperará. Qualquer coisa além disso, toma cuidado. Entende? Ninguém deve fazer troca com Deus. Eu sei que você vai ser abençoado pelo Senhor, porque nós somos filhos dele, ele vai nos abençoar, né? Mas tem algo muito mais significativo do que a sua própria vida. Em outras palavras, se a teologia da prosperidade está te tornando mais egoísta, se a teologia da prosperidade está te levando a você fazer barganha com Deus, se a teologia da prosperidade está levando você a alimentar a sua carne, os seus desejos, se a teologia da prosperidade está te tornando uma pessoa mais insensível, mais preocupada com você mesmo, e mais insensível em relação às dores dos ambientes em que você está e que te cercam, queridos, toma cuidado, esse é um caminho perigoso que Jesus alertou, sabe? E que muitas vezes impede
o crescimento espiritual na vida do cristão. Quando Paulo fala, tudo posso naquilo que me fortalece lá em Filipenses, ele está dizendo o seguinte, ele está falando o seguinte, no contexto, eu sei viver contente em todas as situações. Eu já desenvolvi em Deus uma capacidade de ter contentamento no momento em que eu estou passando tribulação financeira. E eu também aprendi a ter contentamento no momento em que eu estou abastado. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a pessoa com maturidade espiritual, ela tem essa capacitação de ter um contentamento em Deus e de ter, eu vou usar um termo aqui, uma resiliência, uma elasticidade no longo prazo mais profunda em relação às questões financeiras, por causa da vida espiritual que aquela pessoa desenvolveu com Deus. Ok, gente? Então, eu estou explanando aqui o seguinte, Deus precisa tirar de nós o nosso egoísmo. Deus precisa, muitas vezes, matar a nossa vida para que nós nos tornemos pessoas mais generosas. É a maneira como eu entendo a prosperidade. Perfeito, pastor. Bíblica. E isso vem alinhando com aquilo que o nosso pastor aqui em Vitória da Conquista tem nos ensinado e tem nos levado a compreender. É exatamente essa linha que ele sempre nos ensina. A gente vai aqui para as últimas perguntas. A Maria, a Eduarda e o Danilo fazem duas. Então, eu vou lá. A Eduarda está perguntando o seguinte, pastor, o senhor acha que esse batismo de sofrimento entra em conflito com a visão triunfante das 7 esferas da sociedade? Essa pergunta é uma pergunta interessante, tá? Bem interessante essa pergunta. Eu quero só perguntar aqui para Maria se o que ela chama de 7 esferas é um raio de influência que os cristãos precisam ter, por exemplo, na mídia, na educação. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá. Eu não acho, não. Tá? Eu penso o seguinte, influência tem um preço. A autoridade tem um preço. E muitas vezes dentro desse preço envolve o sofrimento. Então eu vou tentar ilustrar com a história de um cristão que foi o pastor Martin Luther King, né? Alguns anos atrás. Ele alcançou ali uma influência. Ele chegou a conversar com presidentes, e ele conversou com multidões e tudo, mas através da sua influência, ele conseguiu trazer uma alteração, né, do racismo na época, ali nos Estados Unidos, e aquilo refletiu para todo mundo, mas teve um alto preço. Então eu não vejo uma questão conflitante, não, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com cristãos que estão na área, nas posições de autoridade, é saber se eles estão preparados para estar naquela posição de autoridade, porque Deus só pode te dar aquilo que não te tem. Eu vou repetir, Deus só pode te dar aquilo que não te tem. O dia que José, entendeu? Esteve preparado e a posição de autoridade não entrava no seu coração no sentido de mudar suas atitudes, Deus lançou ele no momento certo, mas primeiro Deus quebrou ele. Você está entendendo? Então, nós precisamos de cristãos, sim, nas áreas de influência, mas cristãos maduros, que as posições não mexem no seu coração. O problema é que quando não se tem essa preparação, a pessoa vai chegar nessa área de influência e ela vai cair. Entendeu? Por que ela vai cair? Porque ela não estava preparada. Ela tinha preço. E homens de Deus não podem ter preço nas áreas de influência. Perfeito, pastor. Creio que a pergunta do Danilo já foi respondida, contemplada anteriormente. A Andy também já foi contemplada anteriormente. Vamos aqui. A última pergunta, a pergunta do Rodrigo. Pastor, o senhor relatou durante sua fala que o cristianismo nasceu em uma espécie de parto do judaísmo. Sobre essa ramificação e as outras que surgiram em subsequência do próprio cristianismo, que estão em evidência hoje,
nas mais diversas linhas teológicas, como o Senhor observa essa evolução da religião e a contribuição dela para alcançarmos os adjetivos da igreja de Esmirna? O Senhor acredita que nós, igreja contemporânea, estamos mais perto ou distantes do que Deus espera de nós? Então, eu acho que, como em toda fase da história, nós temos vencedores e nós temos não vencedores nas 7 igrejas. Então, trazendo dessa realidade, existe uma igreja dentro da outra, né? Nós somos tribos e o Senhor tem uma igreja só, mas uma dentro da outra. Existe hoje os vencedores, né? E existe também as pessoas que não vão alcançar esse lugar de obediência, de entrega, de renúncia, de vida com o Senhor, né? Então, eu creio nisso. Eu creio que tem fiéis, tem pessoas com estaturas espirituais diferentes, tem líderes com estatura e chamados diferentes, e você vai ter aqueles que são vencedores e aqueles que não são vencedores. Deixa eu ver se eu entendi bem, se tem alguma coisa sobre as ramificações e as outras que surgiram em subsequência do próprio cristianismo, que estão em evidência hoje. Você poderia me falar, por exemplo, quais estão em evidência hoje dessas ramificações para eu entender um pouco melhor? Rodrigo, se você quiser liberar seu microfone aí, está permitido, viu, querido? Então, pastor, o senhor consegue me escutar aí? Sim. Eu estou falando mais nessa questão de, como o senhor falou do parto, que o cristianismo ele nasce justamente do judaísmo. Isso de fato foi um fato muito exacerbado para os judeus, né, daquela época. E a partir do cristianismo surgiram outras ramificações e outras vertentes teológicas, que muitos se consideram cristãos, mas com dogmas e doutrinas diferentes. Aí a minha pergunta está em cima... Me exemplifica, por exemplo, os mormons, os testemunhos de Jeová, isso que você está falando. Isso, perfeito. Eu estou falando dessas ramificações. Aí eu queria saber, em relação a essas ramificações, o que o senhor pensa em relação ao que a gente pode alcançar e o que Deus espera de nós, né? Porque, assim, se difundiu muito, houve muitas ramificações e acredito que essas muitas ramificações trouxeram alguns prejuízos, né? Tá, eu entendi sua colocação. O que nos une, irmão, não é a doutrina. Esse é um ponto assim, muito importante que a gente precisa entender o corpo místico de Cristo. O que nos une não é a doutrina. O que nos une é o Espírito. É o amor entre nós. Então, quando é o Espírito que nos une, eu vou conseguir caminhar amando o meu irmão, de fato e de verdade, ardentemente, intensamente, como ele nos amou, né? Está lá em Filipenses. Então, quando é o Espírito que nos une, querido, nós vamos ter uma união muito linda. Agora, isso não significa que não vai haver heresias, né? Inclusive, nos últimos dias, né, os falsos ensinos, os falsos profetas, é um dos sinais dos últimos dias. Exatamente porque essa intimidade com a palavra de Deus, essa intimidade com o Espírito de Deus, ela vai estar sendo cada vez mais comprometida, né? Então, o que nos une é o Espírito de Deus. Tá entendendo isso aqui? E não a doutrina. Então, a gente, ao mesmo tempo, a doutrina, nós temos uma base de fé alicerçada, né? Qual que é o problema das heresias? É quando se acrescenta alguma coisa à Bíblia ou quando se tira alguma coisa da Bíblia. Esse é que é o problema. Se você for estudar heresia, você vai sempre nessa caminhada. Né? Vamos dar um exemplo aqui dos mormons. Os mormons acrescentaram, eles usam a Bíblia, eles têm um livro dos mormons. Só que os livros do mormon é contra uma série de aspectos bíblicos. Então ficou um negócio complicado. Você está entendendo?
Então, eu vou responder isso aí de duas formas, né? Como eu já falei, resumidamente falando. Nós, nos últimos dias, vamos ter problemas na área de ensino, problemas significativos, falsos mestres, falsas doutrinas. Como é que nós vamos saber lidar com isso? Vida com Deus e vida com a palavra. Tempo com Deus, tempo com o Espírito Santo de Deus, tempo com a palavra de Deus e tempo com irmãos maduros. Relacionamento vai nos levar a crescermos espiritualmente, por isso que Efésios lá fala sobre isso, né? Que nós precisamos ter contato com profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, com o objetivo que alcancemos a estatura da varonilidade de Cristo Jesus e não sejamos levados por vento de doutrina. Então, quando você não cresce espiritualmente, quando você é um menino espiritual, você vai ser enredado facilmente. Entende? Ponto número 1. Ponto número 2. Nós precisamos entender a igreja como um corpo místico, cuja união do Espírito e o amor entre nós é o que nos une, e não a doutrina. Então é a maneira como eu enxergo esse aspecto aí. Não sei se eu contribuí na resposta, mas eu creio que sim. Perfeito, pastor. Muito, muito clara a sua explanação. A gente já está aqui encaminhando para o encerramento e o que fica de nós aqui é o nosso agradecimento. Vou voltar a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Agradecer a Mateus, que esteve aí à frente desse contato contigo, e te agradecer muito, de coração, por ter compartilhado do teu tempo para estudarmos um pouco sobre a palavra nesse fim de noite aqui em Vitória da Conquista. Eu vou te voltar a palavra para as considerações finais. Olha, gente, para mim é um prazer imenso, tá servindo a Igreja do Senhor. Me sinto assim privilegiado, porque é o dom e o chamado que a gente tem. Eu sou muito apaixonado pela palavra e é um privilégio, tá? Eu queria incentivar os jovens a uma caminhada mais significativa com o Senhor, né? Eu falei aqui de 3 tempos, é uma coisa que eu fui aprendendo no ministério. Nós não somos chamados a fazer necessariamente. Nós somos chamados a estar. O fazer é consequência de uma intimidade com Deus. Então, eu queria frisar, né, da importância nesses dias. Nós estamos realmente caminhando para os últimos dias. Nós estamos vendo aí a ação do anticristo na Terra de uma maneira assim, violenta. Eu vou ser assim, bem claro, até depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas assim, nós estamos vendo isso assim, de uma maneira muito forte. E quem não tiver intimidade real com Deus, uma intimidade real com o Espírito de Deus, quem não tiver uma intimidade real diária com a palavra de Deus, tempo com a palavra de Deus diária, tempo com o Espírito Santo diário, e quem não tiver inserido num corpo, né, pode ser e sofrer consequências significativas. E os dias estão assim impressionantes, o tempo profético que nós estamos vivendo. Então eu queria deixar essa palavra para você, sabe? Para que você busque esse crescimento. Outra coisa que o jovem, 2 dificuldades assim que o jovem tem, a nossa geração mais jovem tem nesse sentido, né? Deus não vai tirar os processos da sua vida. Não vai. Nós podemos ser a geração do fast food, mas com Deus não existe fast food. Então você precisa deixar que Deus trabalhe no longo prazo através de processos na sua vida. Por isso que o jovem não pode ser levantado rapidamente, porque ele não foi quebrado. E quando um homem é levantado sem ser quebrado, Satanás depois derruba ele. Muitas vezes com orgulho. Então eu queria falar com você que você precisa entender e passar pelos processos, que muitas vezes são longos. Muitas pessoas falam comigo assim, eu vou ministrar em alguns lugares para jovens, né? E eu pergunto assim, quem quer casar aqui? Todo mundo levanta a mão. Oh, que beleza, quem quer casar? Todo mundo... Mas a Bíblia diz, deixará o homem a sua casa,
Não é o menino. E homem, ok? Homem e mulher, não é só no aspecto do corpo, mas é no aspecto da maturidade, inclusive espiritual. Capaz de carregar responsabilidade, assumir a vida de uma mulher. Então, casamento é para gente que já tem uma certa caminhada, tem um coração de homem e um coração de mulher. Entende? Quando você quebra esse princípio, você vai ter problema. Então, é tempo de maturidade, é tempo de ganhar maturidade. Outra coisa, o ferro precisa ser amolado no meio do ferro. Muitas vezes o jovem enfrenta dificuldade dentro da igreja, ele sai. Cara, você só pode sair se Deus te der uma palavra. Se você não passar pelo processo, que muitas vezes envolve o sofrimento, que a gente está falando aqui de Esmirna, se você não aprender a passar pelo processo, cara, eu vou te falar uma coisa, essa prova vai voltar de alguma forma para você. Entende? Se você sair sem uma direção de Deus, você pode ter certeza que para onde você for, mais cedo ou mais tarde, Deus vai colocar a mesma prova, porque Ele te ama. E Ele quer que nós sejamos provados e aprovados. É isso que Esmirna fala. Entende? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, né? Aproveitando aí, já que nós estamos tendo uma comunhão gostosa. Quem quiser depois conhecer sobre a Nations Help, participar, né, da Nations Help, apadrinhando lá talvez uma criança, entre em contato comigo no WhatsApp aqui, vou deixar meu WhatsApp se for possível. E quem quiser depois, né, conhecer mais e por aí vai, podemos até, se a igreja abençoar, se o seu pastor aprovar, quem sabe você não vai numa nação também. Entende? Então, vou deixar para vocês aí no WhatsApp, quem quiser depois, né, falar, conhecer também os nossos materiais. Eu tenho 2 livros, um chama Eu Achei Que Eu Tinha Perdoado, um livro que abençoou muita gente. Tem um outro que chama Ouvindo o Espírito Santo, baseado ali na parábola do fariseu e do publicano. E eu estou fechando um terceiro agora, que vai chamar O Brasil e os Dias do Profeta Amós, que é a palavra profética que fechou aqui agora. Então é isso, meus queridos. Estamos aí servindo a noiva. Que Deus abençoe a igreja de vocês, pastor Wesley, Mateus, que me convidou. Estamos aí, cara. Estamos aí para servir a noiva. E conte comigo aí. O dia que precisar, a gente pode caminhar mais aí em outros temas e nos auto-edificarmos. Amém. Glória a Deus. Quero, pastor, mais uma vez agradecer, mandar um abraço para o pastor Neif, que é o pastor aí da comunidade da Zona Sul. E pastor Neif, conversei com ele. Amém. Gostaria que a Raquel, que está lá em São Carlos, né, está aí conectada com a gente aqui, que ela fizesse a oração para nós encerrarmos essa sala. Raquel, por favor, a palavra está aqui. Amém. Amém. Abre a câmera, se puder. Ai, Jesus, abri a câmera. Meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver. Ui. Conseguem me ver? Não. Ainda não. Ai, eu não abri a câmera. Pronto. Agora foi. Não tá indo. Então não abre não, só ora. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, nós te bendizemos, Pai, porque a tempo e fora de tempo é necessário meditar em Tua palavra, dedicar tempo a Ti, Senhor Jesus, a entender da Tua palavra entre nós. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que tivemos através do Teu Filho, Teu servo, Senhor, entendermos um pouco mais sobre a igreja de Esmirna. E te pedimos, Senhor Jesus, nos dê um coração fiel até a morte, um coração, Senhor, que esteja pronto a sofrer e principalmente a amadurecer, a confiar nos Teus processos, a confiar nos estágios que o Senhor tem nos colocado.
Deus, eu te peço, como igreja no Brasil, como igreja do Senhor na terra, não nos deixe, Senhor Jesus, perecer, mas nos fortaleça, nos dê graça, nos dê favor, nos dê misericórdia em nossos corações uns com os outros, meu Pai. Senhor, continue abençoando os projetos que o teu filho tem liderado. Continue, Senhor Jesus, conduzindo o coração dele e nos conduza, Senhor Jesus, a cada vez mais a estarmos sendo elevados em níveis de glória em tua presença. Nos dê uma noite em paz, nos dê uma semana debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.